do Paulinho. Ontem o PVC fez um texto dizendo que o São Paulo não foi rebaixado no ano de 1990 no Campeonato Paulista. Eu acompanhei os fatos à época e tenho certeza absoluta de que foi. O Fernando Santos, que era repórter da Folha, também na época, aliás, responsável pela capa com o seguinte título: São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91, também pensa assim. Para deixar isso bem claro, ele publicou um texto na Folha de São Paulo que nós vamos ler a partir de agora. O amigo e colega Paulo Vinícius Coelho diz em sua coluna na Folha de São Paulo que eu errei ao escrever em 90 que o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista. Ele usa como argumento o fato real de o regulamento não prever rebaixamento naquele ano. Regulamento que previa sim a divisão dos clubes no ano seguinte em duas séries. Porém, apesar de não estar escrito, apenas os times da série principal disputariam o título, como era de entendimento de todos os clubes e da própria Federação Paulista. Inclusive, basta ler a minha reportagem da época em que os próprios dirigentes do São Paulo reconheciam o rebaixamento, mesmo que disfarçado. Pode-se dizer que não está claramente escrito que haveria uma segunda divisão, mas na prática era isso mesmo. Quando o São Paulo vexatoriamente ficou de fora do grupo principal do Campeonato Paulista de 91, claramente uma primeira divisão, então deu-se a popular virada de mesa. A federação criou um mecanismo para dar chance aos times da não declarada segunda divisão de disputar o título com aqueles da não declarada primeira divisão. O absurdo foi ainda maior em 1991. O São Paulo atropelou os pequenos da não declarada segunda divisão e chegou à fase final com vantagem sobre os times da não declarada primeira divisão. Inclusive, eliminou o Palmeiras no critério de desempate para ir à final. Quem, em sã consciência, faria um regulamento para favorecer os times da chamada divisão inferior? Não há erro na manchete daquela Folha de São Paulo de 20 de junho de 1990. Se outros jornais, como o Estadão e a revista Placar, tiveram outra interpretação, nada posso fazer. Há ainda o agravante de que tudo aconteceu em meio à Copa do Mundo da Itália. Ninguém ligava para o Paulistinha, que mantinha a tradição de um campeonato desorganizado e de uma tabela que se mantinha mesmo diante do Mundial. Mas eu estava lá, naquela tarde ensolarada de uma quarta-feira no Morumbi vazio, e fiz meu papel como jornalista. Entre relatar a verdade dos fatos e aceitar simplesmente um regulamento desonesto e traiçoeiro, fiquei com a verdade. E como disse Tele Santana, contratado logo em seguida ao rebaixamento e idolatrado eternamente pelos próprios São Paulinos, entre aspas, peguei o time na segunda divisão.